Sejam todos bem-vindos em mais um programa conversando com a psicóloga Cláudia Beringer. E hoje é o nosso programa número 5 e tem o título, o tema, a importância da presença dos pais na educação de uma criança. Tá? Nós vamos começar agora com as nossas perguntas aí. A primeira seria assim, qual é a base de uma criança para um desenvolvimento saudável? A base para uma criança, para o desenvolvimento saudável e equilibrado é a família, né? A família de todo indivíduo, a família é a base para o desenvolvimento de toda criança e indivíduo. Então é importante que essa família tenha uma boa estrutura e que esses pais, né, pai e mãe, estejam presentes sempre que possível. Porque é isso que vai dar a estrutura de base de desenvolvimento emocional e cognitivo dessa criança. Então, é importante a presença do pai e da mãe na vida da criança, seria assim, importante, fundamental, né? O pai e a mãe são de extrema importância no desenvolvimento da criança. Então, a estrutura familiar de pai e mãe é de grande referência. É lógico que em algumas situações não existe o tempo todo essa formatação rígida. Então, às vezes o pai estará ausente, ou porque ele faleceu, ou porque ele não está presente mesmo. Isso pode acontecer também com a mãe, que é a figura de referência também. Então é sempre importante, quando isso acontecer, tentar fazer uma referência substituta. Por exemplo, o pai faleceu, vamos colocar o tio, o avô como referência, figuras próximas e importantes. Não quer dizer que ele terá como pai, mas será um pai referência. E isso vai ajudar no desenvolvimento da criança, né? Então, a estrutura familiar, ela está aí para ajudar as crianças no desenvolvimento e fortalecimento dessa personalidade da criança, né? No desenvolvimento como um todo. O que os pais devem trabalhar com os filhos nesse desenvolvimento, desde de bebê, por exemplo? É muito importante colocar que a conscientização desses pais, porque é de obrigação, a partir do momento que você tem um filho, é de obrigação desses pais. Eu coloco obrigação porque é um dever mesmo, pela nossa instituição, enfim, pela nossa vida. É um dever, na verdade, desses pais de darem um acolhimento maior, né? Um acolhimento afetivo, desenvolvimento do emocional, conversar, dialogar, não gritar, não berrar, explicar, ter paciência, ter consciência que são crianças e estão desenvolvendo e que tudo é um processo. Dar limites é importantíssimo. Muitos pais acham que o limite não é necessário, ou não sabem dar limites, mas os limites são necessários para a estrutura do desenvolvimento da personalidade da criança. Se você educa uma criança sem limites ou com poucos limites, você está desenvolvendo um adulto que terá sérios problemas no futuro quanto a questões de regras. E os limites e os nãos também são importantes. E paralelo a isso, e não menos importante, a questão da afetividade, né? O carinho, a troca, o conversar quando a criança estiver triste, o entender a criança, dar suporte emocional mesmo para o desenvolvimento dela, é de grande importância. Baseado, né, no que você falou para a gente agora, o pai e a mãe, eles têm que estar preparados emocionalmente para gerar um filho. No caso, eu quero ter um filho. Você está preparado emocionalmente? Não é só o financeiro que é a parte importante aí, né? Tem muito da preparação dos dois, né? Dos indivíduos, do pai e a mãe para isso. Sim, muito mais emocional. Lógico que o financeiro é importante para dar uma estrutura de base boa também, mas o emocional é o que vai fortalecer, né? Tem histórias assim que eu conheço de pessoas muito humildes e que tiveram uma base de estrutura familiar excelentes de pai e mãe, e essa criança se desenvolveu e foi crescendo e se fortaleceu
de forma a ter sucesso, não só profissionalmente, quanto afetivamente também. Então, não depende o sucesso na educação não depende diretamente ao financeiro, não é isso, é a base familiar, é a estrutura familiar, pais presentes, pais conversando, cuidando, zelando por essa criança, dando regras e limites, como eu disse anteriormente. Tá. E até quando isso? Até quando esses pais devem estar presentes na vida do filho? Eu diria que quase sempre, até sempre mais ou menos, vou colocar dessa forma. E vou explicar um pouquinho melhor. Na infância e adolescência é de extrema importância, contando aí que essa adolescência vai até uns 24 anos mais ou menos. Então é bastante tempo. Para os meninos um pouco mais e para as meninas um pouco menos. Então, assim, é lógico que não é a mesma, né? Você não estará presente na vida dessa criança, desse indivíduo que vai evoluindo da mesma forma, mas você vai dando sustentabilidade emocional, né? Então, é importante dizer que quando a criança, por exemplo, ela tem vontade de eu quero ser um jogador de futebol. Então é importante esses pais incentivarem isso, né? Proporcionarem para que ele conheça, colocarem numa escolinha de futebol, para que ele veja o que é isso, como que ele vai desenvolver essa questão maior, dando apoio. Não quero mais jogar futebol, eu quero aprender a andar a cavalo, né? Eu quero que me ensine isso. Então vamos tentar, desde que esses pais possam, consigam. Então é sempre motivar, mostrando os limites, mostrando que ele pode, que ele é capaz, né? O emocional é a nossa base. Então, se seu pai e sua mãe não estiverem nem aí com você, ele não terá uma evolução positiva, porque ele não vai acreditar nele mesmo. Então, tendo uma estrutura de base forte, você pode fazer com que o seu filho seja qualquer coisa que ele queira dentro de um padrão, né? Isso é muito importante. E dando sempre limites. Então, fazendo uma observaçãozinha na resposta aí, né? Nessa explicação, na verdade, adolescência hoje é entendida, assim, de uma forma geral, por um leigo, que a adolescência é uns 14 anos. Então, todo mundo acha que aqueles 14 anos fez 15, 16 e acabou a adolescência. E você colocou a adolescência a partir dos 14 até os 24, 25 anos. Isso aí, na 24 anos, no geral, já é entendido como adultos, assim, né? Aos 20 anos, nossa, mas já tem 20 anos, já é um adulto, e na verdade não é. Ainda, você poderia dar uma explicadinha, assim, só para a gente entender um pouco mais? Claro. Na verdade, ele está em formação ainda, né? Na verdade, aos 14, 15 anos, ele está no pico aí da adolescência, onde explodem todas as emoções, hormônios e a formação de grupos, né? A criança está se formando em pequenos grupos de identificação, porque o adolescente ele anda em grupos. Dificilmente você vê um adolescente fora de um grupo, porque ele vai se identificar com aquele grupo. E lógico, e aí entre os pais, né, tentando assessorar esse adolescente para verificar se a identificação é positiva, né? É uma identificação boa para esse adolescente. E ele vai caminhando, esse adolescente vai crescendo, 16, 17, 20, ele ainda está na adolescência, né? Então, realmente, você não pode soltar, liberar, você tem que saber dar limites, horário, regras, mostrar o porquê que você está fazendo isso, e para ele se soltar na fase adulta, naquela fase de transição dos 20 e poucos anos para a fase adulta. E aí sim, quando ele for um adulto, ele vai estar fortalecido psicologicamente, emocionalmente e fisiologicamente para ele estar nessa fase de adulto, realmente, né? E isso é muito importante. Então, os pais precisam sempre estarem de olho, né? Mas a base principal está lá na infância, né? Tem uma frase muito importante que a gente diz: o chão que eu piso é o chão que eu fico.
a nossa base fortalecida, ela vai nos dar estrutura para a nossa boa evolução e nossa crença em nós mesmos. Por isso a importância do cuidado desses pais com essas crianças e do exemplo, modelo e referência. E na falta de um desses, do pai, ou da mãe, ou do pai? Na falta de um deles, é o que eu disse anteriormente, né? Eu vou explicar um pouco mais detalhado. É sempre importante colocar uma figura de referência, tanto do pai quanto da mãe. É uma figura de referência positiva, onde a criança se identifica, e normalmente são os tios, os avós, enfim, pessoas que vão trazer coisas positivas para que ela se identifique, se sinta querido. Porque na falta, é importante dizer que na ausência desses pais, quando eles não estão presentes, isso é muito marcante para uma criança, né? Ainda, por exemplo, na fase escolar, tem o Dia dos Pais, tem o Dia das Mães, passeio do Dia dos Pais, das mães, tem escola que já instituíram o Dia da Família, né? Que é legal isso, porque abrange como um todo, então assim, para a criança não se sentir tão confusa emocionalmente, né? Ou se sentir mal com essa questão, é importante sempre arrumar um substituto, e esse substituto, entre aspas, estar presente na vida dele, né? É Dia dos Pais, vai ter passeio ciclístico, vamos lá, o tio vai, o pai não está presente, o pai faleceu, né? Então, isso é muito importante para que a criança se sinta segura, é um porto seguro para a criança, né? Emocionalmente falando. Quando a criança, por exemplo, tem a vontade ou o desejo, como você já disse um pouco atrás, lá, de ser jogador de futebol, e esse sonho de criança, né? Mas até onde vai isso? Esse fortalecimento nesse sonho? Então, às vezes é um desejo da criança e eu acho que os pais devem investir. Esse é o meu parecer, que quando você investe no sonho dessa criança, você pode estar traçando a meta de uma pessoa de sucesso. Lógico, dentro de padrões. Então, por exemplo, jogar futebol é algo legal. Então, coisas que sejam de referência positiva para essa criança, né? Então, eu entendo que os pais devem se incentivar, devem sim motivá-lo a isso, por mais difícil que seja. E se de repente lá na frente ela desistir, a criança tentou, o adolescente tentou, até ele se encontrar, até ele se identificar, né? Eu quero ser um músico. Então tá, vamos fazer aula de música, vamos iniciar para ver se é isso mesmo que você gosta. Eu vou te colocar na escolinha de música, eu vou te colocar num lugar para você conhecer uns instrumentos e aí verificar se é isso mesmo que você quer. Lógico que tem que incentivar, isso é de grande importância. Tem pais que também não fazem nada, vão deixando as coisas acontecerem e a criança vai percebendo que não existe referência, não existe orientação, não existe apoio, né, que é muito importante, né? Deu para entender? Sim, deu sim, claro. Então essa criança recebe todo esse apoio, desde que também ela dê um retorno, talvez, né? Porque se ela não responder a todo esse investimento também, seria a hora de parar, é isso? Os pais vão observar, né? Vão observar o empenho, a dedicação, né? A constância dessa criança ou desse adolescente naquilo que ele está querendo fazer. A dedicação é de grande importância. Para você vencer, você precisa se dedicar. Para você conseguir um espaço, você precisa de dedicação, e é onde esses pais vão dar a referência, vão explicar, vão conversar, vão orientar. Para poder saber se realmente é aquilo mesmo. Sim, né? Sim, exatamente. E agora um ponto muito importante também, que é a relação, né? Eu acho que de pai e menina. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre isso, então. É muito importante
Por isso que os pais precisam estar, de uma forma geral, conscientes de que querem ter filhos e de que estarão presentes. Porque não é só ter filho e deixar para a mãe cuidar, para a mãe criar. Não, o filho será gerado, mas o pai também estará presente, tanto o pai, figura paterna, quanto a mãe, a figura materna. Então, os dois estarão presentes. A relação é muito bacana, a relação de uma menina com o pai, ela tem que ser muito afetiva. Esse pai tem que ser afetivo, bondoso, ser um modelo de referência positiva, né? Positivo, para que ele tenha para que a criança perceba o pai como uma figura de boa evolução. Porque lá na frente, quando ela for namorar, se relacionar, ela vai buscar uma figura masculina, né? De referência do pai. Então ela vai buscar exatamente o modelo que ela teve nessa infância. Então, se foi um pai bondoso, carinhoso, afetivo, que sabe conversar, dialogar, ela vai buscar o modelo dela, que é um pai, uma figura masculina exatamente igual ao pai. Aí entra Freud, né? Isso está ligado a Freud. E se esse pai foi uma figura agressiva, agressiva psicologicamente na família, com a família, fisicamente, que foi um modelo de referências ruins, um pai mentiroso, um pai negativo, essa menina buscará um pai igual ao modelo de referência. Um marido igual ao modelo de referência, igual ao pai. Então, a história da infância que ela teve de modelo, ela vai se repetir lá na frente nos relacionamentos. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, eu escolhi uma pessoa errada, eu tenho o dedo podre. Eu escuto muito isso, essa colocação. Na verdade, na grande maioria das vezes, a pessoa teve um modelo de referência negativo e acabou entendendo que aquilo era o certo, porque não existiu outro padrão, outra referência, né? E quando essas pessoas conseguem encontrar um modelo diferenciado, é porque também existe um modelo de tio, de avô e tudo mais. Alguém que ela admire exatamente, muito, né? Exatamente. Talvez substitua até a imagem do pai, que já não é tão forte para ela, né? Exatamente. Bom, vamos inverter. Mãe e meninos. É a mesma coisa. A mãe também tem que ter a referência positiva. O menino, ele vai se identificar de uma forma positiva também ou negativa. É a mesma coisa, porém, a mãe também tem que ser afetiva, carinhosa, saber dar limites, explicar, conversar. E lá na frente o menino vai buscar uma figura parecida, né, de referência parecida, porque as crianças, elas buscam para a vida futura de relacionamentos figuras parecidas. E quando existe a ausência, é importante dizer novamente que quando existe essa ausência dessa figura, a criança não tem referência, não ocorre a referência. E aí onde a pessoa se perde, né? Ela fica desorientada. Então, da mesma forma que ocorre com o pai, ocorre com a mãe também. Então, por isso que a gente fala de muita afetividade, é muito importante. Mas as pessoas não podem confundir afetividade com falta de limites, com falta de regras. Porque se você não souber falar não para o seu filho, ele vai achar que lá na frente ele pode fazer tudo. E a vida não é assim, o mundo externo não é assim, né? É importantíssimo falar isso. Que o que eu vejo hoje em dia é que esses pais não estabelecem limites, né? E a falta de limites é muito ruim para o desenvolvimento da personalidade e da formação de caráter dessa criança. Cuidar não quer dizer proteger do mundo, de tudo que existe, e também com o carinho não é permitir que a criança faça qualquer coisa que ela queira. Exatamente. Dar carinho, é dar afeto, mas com limites, então, né? E os limites, né, é importante dizer que os limites eles precisam ser ditos, conversados, falados, não é gritando, berrando, agredindo, né? Conversados, não pode. Ah, mas por quê? Por isso, isso e isso. Você entendeu? Mesmo assim não pode e acabou. Pronto, resolve, é assim, é dessa forma.
um momento ruim, no momento de aquela situação ruim que fica quando a mãe impõe alguma coisa ao filho, nesse momento o filho se sente muito mal, porque a mãe está impondo a ele. Só que o benefício disso vem lá na frente, como a gente ouve direto relatos, fala assim, nossa, minha mãe fazia hoje, eu só tenho a agradecer meu pai, ou só tenho a agradecer minha mãe, que eles me ensinaram, eu tenho disciplina, eu tenho desempenho ótimo no trabalho, nos estudos, tudo por causa deles. Sim, é importante dizer também que o limite não é autoritarismo. O limite é conversado, dialogado, mas às vezes você precisa ser mais firme. E o ser firme não é autoritarismo. A criança vai chorar muitas vezes, a criança vai se frustrar. Muitas crianças hoje em dia não se frustram, está errado. Porque lá na frente, quando ela for se frustrar, ela vai ter uma descompensação enorme, que é o que acontece hoje com os nossos adolescentes e crianças, né? Estão agindo dessa forma. Não sabem lidar com a frustração. E aí, quando levam um não, é complicadíssimo. O desequilíbrio emocional é extremo e essas crianças e adolescentes acabam ficando doentes, né? Essa é a parte que eu falei que era proteger a criança do mundo, de tudo, né? Ela tem que passar por todas as fases, né? Nós não conseguimos proteger. Isso daí é ilusão, né? A gente não consegue proteger, embora você ache que você vai proteger, não é assim, não acontece isso, né? E você precisa soltar o seu adolescente, que vai se transformar num adulto, para o mundo. Ele não será um eterno adolescente, embora a gente veja que tenham muitas pessoas assim no mundo, né? O cuidado com essas crianças, como deve ser assim, o trato delas? De forma carinhosa e educando sempre, né? Os pais têm o dever e a obrigação de dar toda a assessoria quanto ao emocional, comida, alimento, moradia e carinho, né? E afeto. Ter filho é maravilhoso, mas requer paciência, requer cuidado, requer se privar de muitas coisas para poder tê-los e educá-los, né? Mas é algo muito bom, mas você tem que ter responsabilidade. Quando você resolve ter um filho, você tem que ter grande responsabilidade com você e com a criança. Seria um projeto bem grande na vida do casal, né? Que deve ser muito bem pensado antes, porque quando o filho vem, aí já é hora de executar, né? De cuidar, né? De cuidar dessa criança, que você tem a obrigação. Você quis ter o filho, você tem a obrigação, e que não é uma obrigação, é uma coisa prazerosa. Eu estou falando isso porque tem muitos pais que não cuidam como deveriam cuidar, né? E não dão atenção e carinho como deveriam fazer. E os limites também estão dentro disso. E ter filho é maravilhoso, é muito prazeroso, mas tem a responsabilidade, é isso aí. É que acha que o filho também tem que correr atrás. Não, ele que agora já coloquei no mundo, já dei comida, já dei bebida, lugar para dormir e tudo. Agora ele tem que correr um pouco atrás sozinho. É uma obrigação diante da lei você cuidar desse menor, né? Então é obrigação. Você resolveu ter uma obrigação sua. Porém, não é soltar e deixar ele se virar. Você tem que dar o apoio, você tem que dar a diretriz, você tem que orientar. Você tem que mostrar, mesmo na fase de adolescência, no final de adolescência, se ele precisar da sua ajuda, você vai estar lá tentando ajudar e orientando e dando o seu parecer. Se ele quiser optar por outro caminho, é uma escolha dele, mas você vai orientar. E esse filho, se você der uma formação positiva, como eu disse aqui e expliquei aqui nesse momento nosso de conversa e diálogo, ele vai escutar você. Ele pode até ficar bravo em algumas situações, mas ele vai ouvir você, ele vai falar com você, ele vai ouvir o que você tem para dizer. A sua palavra será de grande importância, a sua orientação será de grande importância. Filho não é só dar alimento e roupa lavada, não é isso não. Você tem que cuidar e orientar, senão ele não será direcionado para algo bom, né? A verdade nunca é calada, né? Então, se a mãe, que já é uma pessoa com uma experiência muito maior, indicar
um possível problema e o filho simplesmente ignorar, mas um filho onde a mãe próxima a ele, né, tem um relacionamento próximo, com certeza ele vai ver que realmente, não, minha mãe falou isso, ele vai ter esse reconhecimento. Sim, ele pode até ficar bravo no primeiro momento, como eu disse, porém, ele vai avaliar, né? Ele vai avaliar, ele às vezes vai conversar, tanto a mãe quanto o pai, né? Eles estão lá para serem orientadores. Então, ele vai sim, quando você dá uma boa formação para o seu filho, essa criança, esse adolescente evolui de forma positiva, né? Seria o filho que já não tem essa ligação forte com os pais, aí com certeza vai aumentar o problema ainda, cada reprimenda aí ela vai... Na verdade, quando você não dá a formação de base na infância, por isso que eu falo, precisa ser próximo da criança. Você precisa saber falar com a criança, ensinar a criança, nem que seja 1, 2, 3, 4, estar junto da criança. É importante essa estrutura familiar ser alicerce da criança, né? E aí, com certeza, isso vai caminhar de forma positiva lá na frente. Fazer a família ser o objetivo de vida, tanto para os pais quanto mostrar para os filhos que a família é o objetivo, que é a grande vitória. Embora existam algumas controvérsias, aí eu entendo que a família, né, é a base, gente, não tem como. A família é a estrutura de qualquer indivíduo. Bom, acho que para esse assunto talvez tenha já dito já o suficiente por enquanto, né, por hoje pelo menos, né? Sim. Eu queria agradecer a participação de todos, mais uma vez, aí, nosso programa número 5, conversando com a psicóloga Cláudia Beringer. E esperando vocês aí para um próximo vídeo, tá? Muito obrigado e que Deus abençoe.